Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Convido você a se colocar de pé em nome de Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado, que bom que você está aqui. Dá um sorriso para ela. Dá um sorriso para ela e diga para ela que bom que você veio. Deus vai falar com você. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Nós vamos ler no versículo 14. Amém? Diz assim: os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Feche os seus olhos em nome de Jesus e vamos orar. Deus amado, Deus querido, Deus todo-poderoso, neste momento, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que dependemos, Senhor, da Tua presença, dependemos da Tua graça, dependemos da Tua unção, dependemos do Teu poder. Eu quero Te louvar por essa palavra, eu quero Te louvar por esse evangelho, e eu também quero Te louvar por cada vida que deixou a sua casa para ouvir a Tua voz. Eu quero Te louvar por cada vida que deixou os seus afazeres, deixou o seu compromisso, deixou os seus familiares em casa e está aqui Te adorando, meu Pai. Nós Te agradecemos pelo momento do louvor, os levitas que aqui estiveram, Te agradecemos pela oferta, as crianças, e eu quero apresentar esse momento da palavra nas Tuas mãos. O meu pedido, Deus, é que o Senhor venha falar através da minha vida. Eu sei que eu sou ser humano, eu sei que eu sou pecador, eu tenho falhas, mas eu dependo somente do Senhor. E eu sei que se eu falar palavras de mim, talvez vai emocionar alguém, talvez nada vai acontecer. Mas eu sei, Deus, que se o Senhor falar neste lugar, as vidas que aqui estão serão transformadas pela Tua presença. Se o Senhor usar a minha vida, as vidas que aqui estão serão tocadas pelo Senhor. E eu quero pedir pela Tua misericórdia, usa a minha vida neste lugar. Pela Tua misericórdia, fala através da minha vida. Eu reconheço que eu nada tenho, eu nada sou, eu nada posso. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Eu apenas sou um canal do Senhor neste lugar. Fala com a Tua noiva, fala com as vidas que aqui estão, pois eu sei que existem vidas aqui que são amadas pelo Senhor e ainda não entenderam isso. Existem vidas neste lugar que precisam entender que são amadas pelo Senhor e não sabem. E eu peço que esta noite venha ser uma noite especial. Eu confesso, meu Pai, que dependo do Senhor, dependo da Tua presença, e digo, fica à vontade neste lugar, que toda obra de Satanás seja desfeita agora em nome de Jesus, e que o Senhor venha marcar a vida de alguém neste lugar. É isso que eu Te peço, meu Pai, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, adorando o nome do Senhor, engrandecendo o nome dEle, sabendo que Ele está neste lugar.
como nos últimos dias que eu tenho pregado, eu tenho dado um título para a mensagem, e o título de hoje é Uma Semente em Gadara. Uma semente em Gadara. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: é uma semente em Gadara. Irmãos, já confesso que já preguei esse texto algumas vezes. Quem nunca numa oportunidade não disse algo sobre esse texto? Quem não conhece Marcos capítulo 5, que conta a história desse ex-endemoniado gadareno, e também conta a história da filha de Jairo, e também conta a história da mulher do fluxo de sangue. Esse é um capítulo que foi muito importante para a minha vida, porque eu sempre olhei para essa experiência desse homem, e através disso eu posso acreditar que Deus é um Deus que muda histórias. Através desse texto eu posso acreditar que não importa quem você é, não importa os seus problemas, não importa as suas dificuldades, não importa onde você está, o que importa é que Deus tem um projeto na sua vida. Eu posso ver através desse texto que ainda que você não esteja no propósito de Deus, Deus é poderoso para enfrentar uma tempestade e ir atrás de você para te mostrar o quanto você é importante. E a primeira coisa que eu quero pregar para você nesse texto vai estar em Marcos capítulo 4, versículo 35, aonde Jesus chama os discípulos já sendo tarde. Muito obrigado. Já sendo tarde, e ele chama os discípulos e diz: passemos para outra margem. Eles estavam em um lado do mar da Galileia, o mar de Genezaré, e Jesus chama os discípulos dizendo: agora a gente vai atravessar. Mas é uma passagem muito conhecida, aonde Jesus adormece e os discípulos começam a atravessar, seguindo a ordem de Jesus. Mas em um dado momento da situação, um grande temporal e grandes ondas se levantaram contra aquele barco. E eu imagino que Satanás já estava sabendo o que estava para acontecer, porque ele sabia que do outro lado do mar tinha um homem endemoniado, tinha um homem possesso, tinha um homem sendo escravizado por ele, e a vontade dele era que esse homem nunca fosse liberto. E eu vejo um Jesus que dorme no meio de uma tempestade para poder visitar a sua vida. Chega um momento que os discípulos se assustam, ficam preocupados, e Jesus repreende a tempestade, e eles chegam no lugar que ele queria. Eu não sei qual foi a tempestade que você enfrentou para estar aqui hoje. Eu não sei quais são as dúvidas que você enfrentou para estar aqui hoje. Eu sei que foi tão difícil preparar essa mensagem. Sabe aquela tarde que está tudo travado e você não consegue ouvir Deus, e você quer pregar de Judas? Traiu Jesus. A Cidinha falou terça na célula de Judas. Pensei, vou pregar de Judas domingo. Pastor Marcel citou quarta, Judas. Falei, já está na confirmação. Falei, agora já está tudo encaixado para Judas. Aí, Deus vem falar comigo 5:30 da tarde. Do endemoniado gadareno. Irmãos, e sabe aquele dia que você tenta orar, e você até ora e o cansaço. Teve um jovem que me ligou e eu falei, eu estou muito cansado. Está difícil entender o que Deus quer falar comigo. Mas eu sei que quando Satanás começa a tentar criar uma tempestade, é porque Deus está querendo que a gente atravesse o mar. E do outro lado do mar tem pessoas que serão libertas pela presença de Deus. E o capítulo 5, o versículo 1, vai dizer que entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terras dos Gerazenos. Presta atenção nisso. Os discípulos estavam com medo da experiência que eles viveram. E quantas vezes no meio das nossas experiências a gente tem medo, a gente tem dificuldade. Irmãos, e nos momentos de medo, Satanás vai tentar tirar a nossa atenção para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Quem nunca enfrentou medo? Quem não tem medo? E depois desse medo dos discípulos, quando eles chegaram
na terra de Gadara, veio um homem endemoniado, vindo dos sepulcros, e a Bíblia vai dizer que nem mesmo em cadeias alguém podia prender esse homem. Irmãos, às vezes existem algumas coisas que estão escritas na Bíblia que a gente passa despercebido por elas. Irmãos, eu acredito que tinha polícia nessa época. E se é que não tinha, eles já tentaram colocar esse cara na cadeia, mas nem na cadeia conseguiram segurar esse homem. Que todas as vezes que eles prendiam esse homem, ele mesmo se libertava. Tamanha força que ele tinha. Então, quando eu olho para essa história, eu posso ver que esse homem era temido na sociedade. Quem olhava para ele mudava de direção, porque ali está indo o endemoniado. E ele andava durante o dia e durante a noite, e ele vivia nos sepulcros. Irmãos, esse homem perdeu a sua casa para morar no cemitério. E quando eu começo a olhar para a história desse homem, Deus me fez ir além do que está escrito aqui. Porque esse homem citado na Bíblia, nessa história, ele está terrivelmente endemoniado. Mas o que me chama a atenção é que ele não nasceu terrivelmente endemoniado. O homem, nesse momento da história, ele está terrivelmente endemoniado. Ninguém consegue prender ele, ninguém consegue fazer nada. Ele pega pedras, todo mundo tem medo dele. Ele anda nu na rua e ninguém pode fazer nada. Ele é uma ameaça para a cidade e ninguém pode fazer nada. Mas ele não nasceu desse jeito. Como toda criança, ele foi esperado durante 9 meses. Como toda criança, ele tem uma mãe e ele tem um pai. Só que Satanás mexeu tanto na vida desse homem que o pai e a mãe dele somem da história. Você não vê falando da família desse homem. Você não vê falando da história desse homem. Porque Satanás quis roubar a história. Satanás quis que ele fosse esse homem endemoniado. E todo mundo, quando pensava em Gadara, lembrava desse homem. E quando eu vejo isso, eu fico pensando que qual a história que Deus escreveu para ele? Será que Deus escreveu que esse homem seria atormentado por demônios? Será que Deus escreveu que uma legião tomaria conta da vida desse homem? Aproximadamente 6 a 7 mil demônios tomando conta de um homem, que a legião do Império Romano era de 6 a 7 mil soldados. Então aqui está querendo mostrar que milhares de demônios, foi mais ou menos 3 demônios para cada pouco no decorrer da história. Então esse homem está escravizado por Satanás. Só que ele não nasceu assim. E esse homem tem uma história. Uma história que tomou outro rumo. Eu fico tentando imaginar esse endemoniado quando ele era criança. Será que desde criança ele já estava no cemitério morando lá? Será que desde criança algo já tinha ocorrido para que ele fosse para lá? Ou será que ele foi para lá quando adulto? Será que ele foi uma criança normal, que corria, que sonhava, que pensava, eu vou servir ao Império Romano? Será que ele era uma criança que sonhava ser um soldado, ser um doutor, ser alguma coisa da época? Mas eu posso ver que algo aconteceu, que acabou com a vida desse homem. Eu posso ver que algo aconteceu e a vida dele tomou rumos que não era o que Deus tinha para ele. Eu posso aprender com esse texto que alguma coisa aconteceu que levou ele para essa situação. A Bíblia vai dizer que não existe maldição sem causa. Nós aprendemos que para um demônio entrar em algum lugar, em alguém, precisa ter uma brecha para esse demônio entrar. Então algo aconteceu na vida desse homem, uma brecha se abriu,
E foi a grande destruição da vida dele. De uma pessoa normal, ele passou a ser uma pessoa atormentada por demônios. De uma pessoa que poderia ser uma pessoa livre, ele passou a ser uma pessoa acorrentada. As correntes humanas não podiam prender ele, porque as correntes de Satanás estavam sobre a vida desse homem. Só que o que eu quero passar para você e o que eu consegui entender desse texto é que esse homem era um ser humano. Talvez a sociedade olhava para ele como um endemoniado, mas ele, mesmo sendo endemoniado, ele não deixava de ser um ser humano. Mesmo sendo alguém que trazia medo para a vida das pessoas, ele não deixava de ser um ser humano. Mesmo sendo alguém ofensivo, mesmo que talvez a família dele o rejeitou, ele ainda era filho do seu pai, ele ainda era filho da sua mãe. Ele ainda era alguém que veio para a terra com uma promessa. Mesmo não sendo aquilo que as pessoas quisessem que ele fosse, ele era uma pessoa que veio para a terra com uma promessa. E Deus enviou ele para a terra. Ele não nasceu por acaso, ele não nasceu por causa de um acidente, mas Deus escolheu ele para que ele vivesse na terra. E aí, eu vou tentar dar um pouco mais de asa para mim e para a sua imaginação. E se fosse nos dias de hoje? Existe um homem que entrou no culto aqui essa semana, tadinho, possesso por demônios. E qual às vezes é a nossa atitude diante da situação, meu Deus? O que nós vamos fazer? Mas ali está indo um ser humano. Ali está indo uma semente para algum lugar. E às vezes, quando eu olho para essa situação, eu fico tentando imaginar esse homem nos dias de hoje. Será que nós teríamos coragem de encontrar com ele? Será que nós teríamos coragem de ir atrás dele, de entregar um panfleto, de convidar ele para vir na igreja, de pensar, meu Deus, se esse homem vir na igreja vai dar um trabalho. Jesus até converter esse homem vai dar muito trabalho. Mas ele era um ser humano. Independente do que as pessoas pensavam dele, ele era um ser humano. E eu posso observar nesse texto que o homem, ele vê o que está fora, mas Deus vê o que está por dentro. Eu posso ver nesse texto que o homem olha o exterior, mas Deus vê o que está dentro. Eu posso ver nesse texto que o homem olha o passado, o homem olha o presente, mas o nosso Deus, ele já está preparando o futuro. E quem olhava para esse homem nessa situação não acreditava que ele poderia ser uma semente para aquele lugar. Quem olhava para esse homem na situação que ele estava, por mais fé que alguém tivesse, nunca ia acreditar que Deus faria dele um grande homem de Deus. A sociedade olhava para ele como um monstro, e Deus olhava para ele como uma semente. A sociedade olhava para ele como um endemoniado, e Deus olhava para ele como um missionário. E é isso que eu quero que você entenda. Por mais difícil que a vida desse homem tenha sido, Jesus atravessou o mar para ir de encontro com a vida dele. Por mais pecador que ele era, eu não sei o motivo que ele ficou endemoniado, eu não sei quais foram as escolhas, porque as escolhas que nós escolhemos no presente, as decisões que nós tomamos no presente, elas vão influenciar diretamente no nosso futuro. Então as coisas que esse homem escolheu fizeram com que os planos de Deus se frustrassem na vida dele. O caminho que ele tomou fez com que os planos de Deus se frustrassem. Mas chegou uma hora que Jesus atravessou o mar para ir de encontro com ele. Chegou uma hora que Deus quis mostrar para uma sociedade que aquele homem não era um homem qualquer,
que por mais que as pessoas não acreditassem, ele era um homem de Deus. Por mais que as pessoas não acreditassem, ele era um homem de Deus. E trazendo essa mensagem para a minha vida e para a sua vida, o que dizem que você é? Eu queria que você perguntasse para você mesmo, quem que realmente eu sou? Agora é um momento onde não é o que o pastor Marcel pensa que você é, a pastora Priscila, o pastor Hernani, não. Agora é um momento o que você pensa que você é. Porque é muito fácil nós nos comportarmos como fortes aqui. Mas quem você realmente é? Nos seus momentos de dificuldade, nos seus momentos de luta, nos seus momentos de problemas, aonde você se sente um endemoniado talvez, um excluído da sociedade, aonde ninguém se importa com você, aonde Deus não se importa com você, aonde ninguém te cumprimenta, ninguém te dá a paz do Senhor, ninguém pergunta como você está, ninguém pergunta porque você sumiu, ninguém pergunta porque você não veio, ou então as pessoas perguntam demais, ou então as pessoas falam demais. Eu quero saber quem é você? Porque quando eu olho para a vida desse homem, ele deve ter pensado, Deus me esqueceu. Quando eu olho para a vida desse homem, ele deve ter pensado, eu nunca pedi para nascer. Nascer para viver nessa situação que eu estou vivendo, era melhor não ter nascido. Quando eu olho para a vida desse homem, Satanás atormentando ele, falando, ninguém te ama. Você não tem casa, você não tem família, você não tem nada. Todo mundo te abandonou. Cadê o Deus que dizem que existe? E tem dias e tem momentos que nós nos pegamos com esses pensamentos. Cadê o Deus que me ama? Cadê o Deus que eu sirvo? Cadê o Deus que falou que ia fazer isso, ia fazer aquilo e até agora nada? Cadê o Deus que falou que ia transformar o seu marido? Cadê o Deus que falou que ia transformar a sua esposa? Cadê o Deus que falou que você e a sua casa serviriam ao Senhor? Irmãos, existem momentos que a gente tem que parar de ser super-homem e entender quem a gente realmente é. Porque pastor ou não, missionário ou não, líder ou não, todo mundo aqui é ser humano. Todo mundo está sujeito aos ataques do inimigo. E tem dia que nós nos pegamos em algumas situações que a gente pensa que nunca vai dar certo. Tem dia que nós nos pegamos pensando, Deus, por que algumas coisas? E a gente fala, mas não pode falar por que para o Senhor, aleluia. Mas não pode falar por que, você não deve questionar, você deve aceitar. Mas tem vezes que dói, irmãos. E não tem um vocabulário para a gente entender, pode perguntar ou não pode, porque na hora do desespero, é você e Deus. É você e o inimigo. E existem alguns momentos que a gente quer perguntar por que a gente não consegue. Existem alguns momentos que a gente quer perguntar por que aconteceu. Existem alguns momentos que a gente quer perguntar, Deus, por que comigo? Por que se eu sirvo ao Senhor, se eu agrado ao Senhor, por que as coisas têm que ser tão devagar? E não são tão rápidas. E a gente ora. E sabe o que a gente ensina aqui na igreja, irmãos? Que clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que a gente ensina? O que a palavra diz? Pedi e dar-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, buscais e achareis. Todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Mas quando a gente está clamando e ainda não aconteceu, e quando a gente está lendo a palavra e falando, Senhor, aconteceu com fulano, aquela mulher viúva diante do juiz, quando Jesus estava ensinando sobre orar sempre e nunca desfalecer, insiste, porque eu vou fazer, clama que eu vou fazer. Mas a minha pergunta é, quando eu clamo e ainda não aconteceu, e quanto mais eu clamo, mais má notícias vêm. Quanto mais eu olho para a realidade, irmãos, pensa numa situação que é inimiga do crente. Estou com raiva dessa palavra. Realidade.
Irmão, a realidade quer dizer que não vai dar. Mas eu sirvo um Deus que está acima da realidade. Eu sirvo um Deus que Ele não olha para a realidade, porque a realidade do homem é diferente da realidade dele. A realidade dele está muito acima da nossa realidade. Os pensamentos dele estão muito acima dos nossos pensamentos. Os sonhos dele estão muito acima dos nossos sonhos. E Ele está num lugar muito acima do nosso. E um dia Ele vai nos levar para morar lá. Só que tem dias que a gente fica se questionando. Deus, eu vou na igreja todo dia. Por que está acontecendo isso? Deus, eu confio no Senhor. Por que está acontecendo isso? Deus, eu sou pastor. Dou a vida pela igreja. Por que está acontecendo isso? Deus, eu amo fulano. Por que está acontecendo isso? E às vezes a gente fica pensando que Deus nos esqueceu. Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus falava comigo. Tem gente aqui que já até desistiu de ser homem de Deus. Já até desistiu de ser mulher de Deus. Tem gente aqui que a palavra que eu ouvi de um amigo hoje já acomodou. E já tentou. E falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou viver no cemitério. Porque não tem lugar para mim na sociedade. Eu vou ficar por aqui, um dia a morte vai vir. Tem muito crente dentro da igreja que está dentro do vale de ossos secos, e é um vale de ossos secos. Já foi um guerreiro, mas hoje não é mais. Morreu na guerra. E hoje não tem experiência com Deus, não tem vida com Deus. E vê as pessoas adorarem, como o pastor Marcel pregou. Vê as pessoas cantarem. Vê as pessoas fazerem e acontecerem. E começa até a duvidar. Será que serve a Deus mesmo? Porque já não acredita mais. Será que fulano vive em santidade mesmo? Porque não acredita mais. Mas eu sei que ainda existe uma chama aí dentro. No cemitério ou não, no sepulcro ou não, no vale de ossos secos ou não. Eu tenho uma boa notícia para você, que um dia um profeta passou no vale de ossos secos. Um dia um profeta trouxe vida através de uma palavra, e a palavra de Deus está sendo pregada aqui hoje para trazer vida para você, e aquilo que era um vale de ossos secos vai se transformar num grande exército muito numeroso. Tenta meditar aí em quem você é. Felipe falou uma palavra forte ontem. A gente não só sorri, a gente é feliz de verdade. Irmãos, e aquilo mexeu com o meu coração. E eu falei, Deus, é forte isso que Ele está falando. Porque sorrir, todo mundo sorri, irmãos. A gente ri de algumas coisas, a gente dá gargalhada. Mas a verdadeira felicidade a gente só encontra aqui, ó. Sabe por quê? Com dificuldade ou não, com realidade ou não, um dia Ele vai vir me buscar e eu vou morar no céu. Pode estar dando tudo errado, mas um dia eu vou morar no céu. As coisas podem não estar acontecendo do jeito que eu quero, mas um dia eu vou morar no céu. Talvez eu estou vindo na igreja de domingo a domingo e as pessoas não estão entendendo, mas um dia eu vou morar no céu. Talvez eu teria outras oportunidades melhores de viver a vida, mas eu sei que um dia eu vou morar no céu. Eu sei que tem gente vivendo uma vida muito melhor, desfrutando de muito mais prazeres. Mas, irmão, melhor que a vida que nós vivemos é só no céu. Porque a gente não precisa de forçar um sorriso, porque a felicidade mora dentro de nós. Por causa do Deus que nós servimos, por causa do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E o recado de Deus para você é que Ele não quer te ver parado na situação que você está. Porque eu peco, Deus, eu luto, e porque eu peco? E agora eu queria que você saísse um pouquinho da ótica da sua vida. A mente da gente viaja, né?
Queria que você deixasse um pouquinho a sua vida e olhasse de cima, como se você estivesse num sonho. Quem que é você? Quem que é você? Olha o tanto de luta que você passa, olha o tanto de dificuldade que você passa, olha o tanto de problema que você passa. Irmãos, olhando aqui de cima não dá para ver seus problemas, mas tem coisa que cada um passa aqui que não tem como o pastor resolver, não tem como alguém fazer nada, porque é algo que Deus está te presenteando. Pastor, peraí, me presenteando por quê? Porque para o seu presente hoje é luta, mas no seu futuro é experiência, testemunho e edificação de vidas. Tem muitas vezes que a gente questiona Deus, por que isso acontece na minha vida? Eu já quero te contar um segredo. Se prepare para daqui 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Vai ter gente que vai bater na sua porta com o mesmo problema. E você vai falar assim, um dia aconteceu assim, assim, assim. E Deus mudou a minha história e eu estou aqui para a glória de Deus. Pastor, por que tanta dificuldade no meu casamento? Porque um dia alguém vai bater na sua porta e vai falar assim, eu estou pensando em largar do meu marido, eu estou pensando em largar da minha esposa. E você vai falar assim, um dia Deus restaurou o meu casamento e hoje Ele vai restaurar o seu. Pastor, por que tanta luta para arrumar um varão, arrumar uma varoa? Um dia alguém vai falar para você assim, eu estou pensando em desviar porque eu não consigo namorar na presença de Deus. E você vai falar assim, né, Moraes? Um dia eu esperei com paciência no Senhor. E Ele satisfez os desejos do meu coração. Um dia você vai poder falar assim, eu não me precipitei e Deus mudou a minha história. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o quanto difícil está sendo para você se formar na faculdade, para você pagar os seus estudos, mas eu sei que um dia você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, valeu a pena. Eu não sei das suas dificuldades, eu sei das minhas. E cada machadada que a gente dá assim, a gente pensa, Deus, vai valer a pena. Cada vez, cada oração, eu sei que vai valer a pena. Sabe por quê? Um dia você vai desfrutar da sua luta. Aquilo que te aflige hoje, amanhã vai ser digno de risada, vai ser digno de testemunho. Um dia vai virar história aquilo que você está vivendo. E eu quero liberar sobre a sua vida, quem sabe um filme, quem sabe um livro, quem sabe um DVD de testemunho, para que mais e mais pessoas venham viver e ser edificadas pela sua luta. Para você hoje é deserto, mas amanhã é milagre para a vida das pessoas. Irmão, só Deus sabe a dificuldade que a gente passa. Eu fico pensando, quem trabalha, já trabalhou em Cataguás, esse povo que trabalha em Muriaé, nas cidades vizinhas aí. Os outros só vê a gente aqui. Mas não sabe o quanto é difícil, irmão, ir para lá. Os caminhoneiros aí que estão, não sabe, vê só chegando e saindo. Mas não sabe a dificuldade da estrada. E às vezes a gente quer pensar, não, mas eu queria a vida de fulano, eu queria a vida de ciclano. Irmão, cada um Deus deu um fardo. E se Deus te deu, é porque Ele vai te ajudar a carregar. Às vezes a gente quer pensar, Deus, é difícil demais para mim, com fulano de tal é mais fácil. Porque você aguenta mais que fulano de tal. E você também não conhece as dificuldades de fulano de tal. Você sabe o que é arroz e feijão espiritual? É o que Deus me deu, irmão. Nunca vi fogo, né? Nunca vi fogo no monte. Nunca vi esses mistérios aí que o povo fala. Às vezes o irmão chega, pastor, eu vi fogo, eu vi isso, eu vi aquilo. Fala assim, irmão, eu nunca vi nada. Nem anjo, irmão, o pastor, eu vi um anjo e ele veio. Descreve o anjo ainda, um ser grande, reluzente. Meu irmão, eu não vi nada. Mas bem-aventurado é aquele que nem viu, mas ele creu. Pastor, mas Deus não me dá isso, Deus não me dá aquilo. Ontem eu falei para Deus, Deus, eu te sirvo, sabe por quê? Porque eu te amo.
Eu não te sirvo por causa que você me dá isso, que você me dá aquilo. Se você me der qualquer coisa, eu vou ficar feliz. Mas eu não te sirvo por causa de coisas. Eu não te sirvo por causa de pessoas. Eu não te sirvo por causa de ministérios. Eu não te sirvo por causa de oportunidades. Eu te sirvo porque eu te amo. Irmãos, eu não sei como que isso aconteceu, mas Ele conquistou meu coração e agora já era. E Ele quer conquistar o seu também. Irmão, quando falar de Jesus, eu fiquei feliz com o Sr. Celeste. Ele falou, rapaz, quando eu falo de Jesus, eu fico emocionado, dá vontade de chorar. Irmãos, tem que ser, sabe por quê? A cruz está vazia. No túmulo que supostamente dizem dele, está escrito assim, ele não está aqui. Ele ressuscitou. E eu acho que nós precisamos entender isso. Se o meu Deus é vivo, eu posso passar dificuldade, eu posso passar luta, que Ele está comigo no meio da minha luta. Eu quero dizer para você que a gente não está brincando de vir na igreja. A gente não está brincando de ser crente. Isso aqui, irmão, tem poder. Sabia? O dia que você aceitar o poder dessa palavra, o que aconteceu na vida desse homem vai acontecer na sua vida. Mas isso só tem poder se você abrir o coração. Pastor, mas aconteceu no passado, mas pode acontecer no presente, porque você vai abrir o seu coração. E aí às vezes a gente fica questionando, olhando para as nossas dificuldades e remoendo aquelas dificuldades. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai ser. Sou desviado mesmo. Sou mesmo, com muito orgulho. Não, meu irmão. Não existe ex-filho. Tem como a pastora falar para o Ciro e para o Daniel que não é mais filho. Não tem jeito. Não tem como o pastor Marcelo e a Natália falar para o André que não é mais filho. Pode tiver onde tiver. É filho. E Deus também não olha para você como um ex-filho. É filho. E filho tem lugar em casa. Né, pastor? O quarto fica lá. O dia que quiser, está lá. Então guarda uma coisa no seu coração. Independente do que você está passando. Independente do que aconteceu. Independente do que as pessoas dizem que você é. Se você soubesse o que tem dentro de você. Se você soubesse o que tem dentro de você, você seria outra pessoa. Um dia Jesus disse, vão procurar o reino. Uns vão dizer que está lá, outros vão dizer que está para cá. Mas não vos engane. O reino de Deus está dentro de vós. E a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E colocará o nome dele de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus dentro de nós. Quando Deus soprou o fôlego da vida, Ele quis viver dentro de nós. Você não é qualquer um que Satanás monta cavalo em você na rua, não. Você tem coisas de Deus dentro de você. Você tem o reino de Deus dentro de você. E quando você entrega a sua vida para Jesus, você passa a ter o Espírito Santo dentro de você. Ele te ajuda nas suas fraquezas. Tem vezes que dá vontade de chorar e você acha que eu vou dar mole? Se a Bíblia diz que eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis. As minhas lágrimas se transformam em palavras, porque eu não sei pronunciar as palavras necessárias. Então se der vontade de chorar, chora mesmo. Sabe por quê? Aquilo que a gente não sabe falar com as palavras, a gente fala com as lágrimas. E Deus entra com providência na sua situação e muda a sua história. Porque a gente não está aqui para brincar de teatro, disso, daquilo, mas a gente está aqui para entender que isso é sério. A nossa vida está passando por momentos difíceis e às vezes a gente vai até questionar a existência de Deus. Mas eu sei que Deus atravessou o mar da Galileia para visitar você essa noite. E sabe o que aconteceu com esse homem?
A legião que estava nele já se prostrou diante do Senhor e falou: não me atormentes antes do tempo. A legião que estava atormentando esse homem, ela se dobrou diante de Jesus. E Jesus expulsou ela. E essa legião, esses demônios pediram para ir para uma manada de porcos, cerca de 2.000 porcos. E eles foram e eles pularam no mar. E quando os porqueiros chegaram e viram esse endemoniado assentado em perfeito juízo, eles ficaram desesperados com os porcos. Por quê? Para os homens daquela cidade, os porcos eram mais importantes que a vida daquele homem. Talvez para a sociedade os porcos são mais importantes do que você. Mas existe um Deus que não importa quantos porcos são, se são 1.000, 2.000, 3.000, você é mais importante do que qualquer coisa. Uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Está na hora da igreja do Senhor levantar a cabeça e falar assim: eu sou um filho de Deus. Você não pode deixar a soberba entrar no seu coração, mas está na hora de você saber que você não é um coitado. Está na hora de você saber que você não é um pobre coitado, que o seu pai é o dono do ouro e da prata, o seu pai é o rei dos reis, e se ele é o rei dos reis, você é o príncipe dele, você é a princesa dele. Só que está na hora de se comportar como aquele que vai herdar o trono. E o que aconteceu é que esse homem veio desesperado: Jesus, deixa eu te seguir. Eu imagino que ele até colocou o pé no barco assim, e já foi, agora você é discípulo, apóstolo. Jesus falou para ele: não, vai para a sua casa, para os seus, e anuncia tudo o que eu tenho feito na sua vida. Com as minhas palavras para você entender melhor. Você é uma semente que eu tenho naquele lugar. Com as minhas palavras para você entender bem melhor. Eles estão me mandando embora daqui, mas eu estou plantando uma sementinha. E um dia essa semente vai germinar. Deixa eu trazer uma realidade de Deus para a sua vida. Quem você pensa que você é? Sabia que essa pessoa que você pensou que você é, você não é? Que a gente olha para tanta dificuldade, irmãos. Eu preciso descobrir quem eu sou. Os demônios sabem quem é a gente. Os demônios sabem quem é a gente. Você acha que Satanás vai entrar com qualquer um? Ele não entra não. Porque ele sabe o que está guardado para ele. E se você entender a autoridade que você tem, não tem demônio, não tem Satanás, não tem nada que pare o agir de Deus na sua vida. E esse homem, Deus mudou a história dele, porque ele era uma semente. E aí, através disso, eu começo a entender por que 6 a 7 mil demônios tentavam parar a vida desse cara. Porque ele tinha um chamado. E quem tem chamado vai enfrentar dificuldades. Pastor, mas quem tem chamado? Eu quero dizer que todos que estão aqui têm chamado. Todo ser humano tem um chamado. Pastor, mas eu não sei, é uma religião, eu sou chamado para qual? Não, você tem um chamado para Deus, para servir ao Senhor de todo o coração, para você andar na presença de Deus. E sabe o que aconteceu com esse homem? Ele entendeu que ele tinha um chamado, ele aceitou esse chamado e Deus mudou a história dele. Sabe por que essa fúria de Satanás na sua vida? Porque você tem um chamado. Sabe por que Satanás se levanta contra você? Porque você tem um chamado. E se Satanás não te parar, ele vai ser parado por você. O lugar de Satanás é debaixo dos nossos pés. Lembra do teatro? A serpente, o pé, a serpente e o pé. E vai chegar uma hora que Satanás vai ser esmagado debaixo dos nossos pés. Irmão, deixa ele espernear, deixa ele fazer. Ele se levanta, mas o lugar dele é debaixo dos nossos pés.
Está na hora de eu e você começar a entender por que tantas lutas em algumas áreas da nossa vida. E eu quero entregar uma revelação para você direto de Deus. A área que você mais é atribulado vai ser a área que Deus mais vai te usar. A área que você mais sofre vai ser a área que Deus mais vai te usar. A área que você mais enfrenta dificuldade vai ser a área que mais Deus vai te usar. Pastor, mas eu enfrento dificuldade em todas as áreas. Deus vai te usar com poder e autoridade nessa terra. Sabe o que eu gosto de Deus? E sabe o que Deus me ensina todo dia? Tem gente aqui na igreja, irmão, que infelizmente ainda não tem experiência com Deus. Por um lado eu me entristeço, mas quando eu olho para uma passagem como essa, eu fico pensando, vai ser um dos pastores da igreja daqui um dia. Talvez você está nesse vai e volta do mundo e você não consegue se firmar. Sabe o que eu creio que você vai ser? Uma grande mulher de Deus nessa terra. Irmão, você está enfrentando um monte de dificuldade e fica na dúvida, será que Deus vai me usar? Será que Deus não vai me usar? Será que Deus me ama? Será que Deus me quer de volta? Através dessa palavra Ele está querendo dizer para você que você é uma semente de Deus para algum lugar. E na autoridade do nome do Senhor, eu sei que tem semente de Deus para a África aqui. Eu sei que tem semente de Deus para o Amazonas, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Muriaé, para Sereno, para Cataguases, para Juiz de Fora. Eu sei que tem sementes de Deus neste lugar. E Satanás está se levantando contra a sua vida para te matar enquanto você é pequeno. Porque se você crescer, não tem jeito dele te parar. Satanás tentou matar Jesus quando ele era pequeno. Satanás tentou parar Moisés quando ele era pequeno, mas não parou. Olha o prejuízo que Moisés deu em Satanás. Olha o prejuízo que Jesus deu em Satanás. Será que você consegue entender que você é uma semente? Será que você consegue entender por que tanta luta, irmão? Tanta dificuldade? Você pergunta para um irmão, como é que você está, irmão? É só prova. É luta. Você conversa com outra dificuldade. Mas eu estou na luta, eu estou na prova. Deus quer elevar o nosso nível. Por isso tanta prova, por isso tanta dificuldade. Porque nós somos uma semente. E o bom é que a semente, para ela germinar, ela tem que ir para a terra. Ela tem que sair de cena um pouquinho. Tem que desaparecer um pouquinho. Irmãos, a realidade da igreja. Às vezes pessoas vão ter que jogar terra em você, irmãos. Já está caído lá e os outros vêm e jogam terra. Pastor, mas por que as pessoas se levantam contra mim? Isso faz parte do projeto e do propósito que Deus tem para a sua vida. Chega uma hora que a gente apanha tanto, já nem dói mais. Pastor, mas estão jogando água no meu sonho, pastor. Contei para fulano e fulano jogou água. Fulano está regando o seu sonho, irmãos. Porque dependendo se você ouvir agora uma palavra, você vai ficar um pouco triste, mas não vai te parar. Mas dependendo no futuro, essa palavra podia destruir o seu chamado. E Deus vai te preparando aqui, Ele vai te preparando ali. Pastor, mas fulano começou, a hora que eu comecei a dar fruto, começaram a me podar, pastor. Começaram a me cortar, tentar tirar um pouquinho da minha oportunidade. Eu comecei a crescer. Sabe por quê? Porque você precisa dar mais e mais frutos. E para isso que Deus está te podando. Porque se Ele não te podar, você vai crescer desordenadamente. Aí chega uma hora que você vai crescer e virar uma árvore. E você vai falar, pastor, mas tem tanta gente se abrigando debaixo de mim. Eu estou dando sombra para os outros, esse monte de gente aqui embaixo. Foi para isso que você serviu. Pastor, mas estão tampando pedra nos frutos que eu estou dando. Irmãos, é para dar fruto, é para alimentar as pessoas, que você é uma semente. E foi para isso que você virou uma árvore. Só por isso. Irmãos, e as árvores que dão mais frutos são as mais apedrejadas. Porque Satanás não quer que você alimente uma nação. Eu estou pregando para pessoas que vão alimentar uma nação.
Eu estou pregando para pessoas que vão sacudir a cidade de Miraí. Pastor, mas até você. Mas não tem jeito para mim não, pastor. Eu já tentei 77 vezes. 70 vezes 7. Mas tenta de novo. Porque eu sirvo um Deus que perdoa. Eu sirvo um Deus que muda a história. Abre aí Marcos 6:53 para a gente finalizar. Diz assim: estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e quantos a tocavam saíam curados. O que me chama a atenção é que Marcos capítulo 5 vai falar que o povo de Genezaré, quando eles chegaram no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 5, vai dizer que eles chegaram na terra dos Gerazenos. Gerasa era uma cidade que ficava ao lado de Gadara, ficava praticamente junto. E o povo daquela região mandou Jesus embora. Engraçado, né? Alguns capítulos depois, Jesus volta na cidade. E falta pouco eles agarrar Jesus e falar: fica aqui. A ponto de aonde Jesus entrasse, eles já pegavam e jogavam os enfermos diante dele. E todos eram curados. Sabe por quê? Porque Jesus plantou uma semente naquele lugar. Jesus falou assim: vocês podem me expulsar, mas eu estou deixando uma semente. E o que vai me chamar a atenção, e eu vou ver mais uma fúria de Satanás na sua vida, porque Jesus falou para esse ex-endemoniado: vai para a sua casa e para os seus, e anuncia tudo quanto eu tenho te feito, como eu tive misericórdia de ti. E a Bíblia fala que ele foi em 10 cidades anunciar. Sabe por que Satanás tem essa fúria contra a sua vida? Porque existem pessoas que foram chamadas não para fazer apenas o que Jesus pediu, mas para fazer além do que Jesus pede. Jesus falou: vai para casa e para os seus. Ele foi para 10 cidades. Então guarde uma coisa no seu coração: Deus quer levantar uma geração que faz além do que é para ser feito. Pastor, eu tenho que parar de fazer só o que é pecado? Não. Pecado é parar de fazer o que é pecado, é obrigação. Eu quero que você comece a deixar algumas coisas também que não é pecado, para você passar mais tempo com o Senhor. Deus está levantando uma geração que vai abrir mão de tudo para poder servir ao Senhor. Deus vai plantar uma semente na sua casa. Deus vai plantar uma semente no seu trabalho. E eu tenho certeza que Deus vai mudar histórias. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. E eu quero orar por você que ouviu a voz de Deus através dessa palavra. Você que entende que você é uma semente, mas está aprisionado em alguma área da sua vida. Eu quero que você deixe o seu lugar rapidamente, que eu quero orar por você. Não espera alguém sair, não espera alguém falar assim: eu estou indo. Mas você que entende que tem uma área da sua vida que está travada, eu quero liberar sobre você uma unção neste lugar. E Deus vai te libertar. Porque Deus te trouxe aqui para falar com você. Você que está com uma área travada, não pensa assim: eu sou isso na igreja, eu sou aquilo, eu sou fulano, eu sou ciclano. Você é uma semente. Você é uma semente. Você é uma semente. E quem olha para uma semente não sabe a árvore que vai virar. Quem olha para uma semente não sabe os frutos que serão dados.
E às vezes o mundo olha para você e fala que não tem jeito. Deus olha para você e pensa, é uma semente. O mundo pode olhar para você e pensar assim, é um qualquer, é alguém que a sociedade não acredita. Deus olha assim, é um missionário, alguém que vai levar a minha palavra. Xaralabalabalabaxori, andaralabacalabaxori, andaralabacandarai. Está na hora de você desafiar você mesmo. Falar, Senhor, eu estou cansado da vida que eu estou vivendo. Senhor, eu estou cansado dessa vida derrotada. Senhor, eu quero dar um basta em tudo que eu estou vivendo. Deixa o Senhor visitar você aí no seu lugar. Deixa o Senhor visitar você aí no seu lugar. Deus, passa com a tua presença neste lugar. Passa com o teu Espírito Santo neste lugar. E muda histórias, Deus. Muda histórias, Deus. Faz passar a tua presença, Senhor. Faz passar a tua presença, Senhor. Faz passar o teu vento sobre este lugar. Começa a libertar vidas, Senhor. Começa a libertar essas vidas que estão oprimidas pelo inimigo. Essas vidas, meu Pai, que estão oprimidas por Satanás, meu Pai. Xaralabalabachere, candaralabalabasore, andaralabacandarai. Eu quero implorar, Senhor. Eu quero pedir ao teu Espírito Santo, vem sobre este lugar. Eu quero pedir ao teu Espírito Santo, vem sobre este lugar. Você que está no seu lugar, coloca a mão no seu coração. Você que está aqui à frente também. E você vai repetir essa oração comigo. Deus, sozinho eu sei que eu não consigo. Deus, sozinho eu sei que eu não consigo. Mas o desejo do meu coração é te servir de verdade. Eu peço que nesta noite o Senhor venha me libertar. Tira da minha vida aquilo que não está do teu agrado e coloca na minha vida a sua vontade. Que eu venha ser um portador da sua presença. Que eu venha ser a semente do Senhor em algum lugar dessa terra. Que eu venha levar o teu reino. Que eu venha levar a tua justiça. Que eu venha levar a tua glória. Transforma a minha vida. Nesta noite eu quero mudar para nunca mais ser a mesma pessoa. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora. Deus, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por essa palavra, pelas pessoas que saíram da sua casa e ficaram até agora ouvindo a tua palavra. Deus, eu quero pedir, transforma cada um de uma forma especial. Deus, que cada um venha sair daqui com essa palavra revelada dentro dos corações. Não apenas, meu Pai, como ouvintes, mas como praticantes da tua palavra. Eu peço, Senhor, que nessa noite algo especial venha acontecer no mundo espiritual dessa vida. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha estar fazendo algo sobrenatural. Aquilo que nós não podemos ver, que o Senhor venha fazer de uma forma especial.
Aquele, meu Pai, que está cansado, seja renovado pelo Senhor. Aquele que não acreditava em si mesmo, seja renovado pela tua presença e passe a acreditar. Aquele, meu Pai, que estava afastado, que volte para o Senhor hoje. Aquele que não te conhecia, que te conheça esta noite. E eu peço, meu Pai, que o Senhor venha sacudir a tua igreja, que o Senhor venha fazer a tua igreja crescer, e nós possamos nos aproximar do Senhor. Nos guarda no meio das lutas, das dificuldades, no meio dos problemas, e nunca deixe, meu Pai, nós desconfiarmos da sua existência. Faz cada dia a gente acreditar no Senhor e sermos fiéis a Ti, e que um dia, meu Pai, nós venhamos morar com o Senhor durante toda a eternidade. Deus, é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E você volte para o seu lugar, sabendo que Deus é poderoso para mudar a sua história.